Provavelmente você, navegando pelas redes sociais, em algum momento teve um vídeo deles ali na tela do seu celular. O que fazer em Manaus? É sempre uma opção sobre gastronomia e agora também lugares. Eu estou aqui com o Eduardo e a Emily Pereira, que são influencers digitais, e os criadores da página O Que Fazer em Manaus. O que fazer em Manaus, digamos que nesse fim de semana, Eduardo? Tem sempre boa dica lá, hein? Pô, muita coisa. Prazerzão estar aqui contigo, cara. Prazer estar aqui conversando com vocês. Muita coisa para fazer em Manaus esse final de semana. Bastante coisa mesmo. E sempre tem, né? Prazer estar aqui. Obrigado pelo espaço. Nós que agradecemos. Obrigado, Emily. Prazer, obrigada pelo convite. Obrigado. Eu acho que todo sonho de alguém que tem um pouco mais de peso como eu, assim, eu sei que nem a Emily, né? Comer bastante não ganhar peso, né? É o meu também. Olha que a gente convive, mas é o meu também. Eduardo, você formou em jornalismo, é isso? Isso, sou jornalista. E você, Emily? Eu faço faculdade de Publicidade e Propaganda. Você está no meio também, né? Não mudou muito da área de comunicólogo ali. Na verdade, ela entrou no meio, né? Ela não era da área, ela fazia farmácia. Totalmente distante dessa área, né? Totalmente afastado. Agora, conta pra gente, Eduardo, você começou, deu o pontapé nessa ideia depois que a tua irmã chegou. Como é que foi que você entendeu que faltava, talvez na rede social, teria esse espaço para entrar e dar dicas sobre espaços gastronômicos, que foi no início a primeira ideia? Certo, no começo, quando eu comecei o que fazer em Manaus, nós estávamos na época na pandemia. E estava tudo fechado, claro, as coisas estavam fechadas, era uma restrição muito grande. E quando comecei, foi nesse cenário, né? Poucos locais estavam abertos, era um abre e fecha, né? Era muito incerto amanhã. Então, foi meio que talvez, para algumas pessoas, tenha sido a pior época para se criar uma coisa para dar dica, porque quase ninguém estava saindo, as pessoas estavam ficando só em casa. E era delivery, né? Mais assim, mas a maioria, enfim, estava mais preocupada em se cuidar, né? Claro. Mas foi nessa época que a gente criou o que fazer em Manaus. E quando começou, comecei sozinho, eu chamei a Emily depois, quando eu fui vendo que o negócio estava ficando sério, que o negócio estava ficando grande, quando a página foi crescendo, foi pegando um corpo. E aí, quando eu vi, caramba, não vou conseguir ficar sozinho, não vou conseguir administrar isso sozinho, até porque antes da página, eu entendia sobre a rede social, eu era consumidor, mas eu conhecia muito pouco essa área de ser influenciador digital. E a Emily me ajudou bastante nisso, ela já acompanhava bem o processo, ela já seguia bastante influenciadores. Eu era assim, nada, não conhecia quase nenhum influenciador aqui de Manaus. Então, para mim foi tudo muito novo. Não rede social, né, mas ser influenciador, divulgar, filmar ali nas câmeras. Na época era só foto, na verdade. Eram outros tempos. Mas aí a necessidade, né, Emily? Hoje as redes sociais obrigam ali a você diversificar, dizem os especialistas em rede social e marketing digital. Mas o vídeo, ele é um atrativo, né? Ele é uma forma de você garantir a atenção. Com certeza, o vídeo prende bastante. A gente está tentando deixar o nosso vídeo cada vez mais dinâmico, engraçado. Quando a gente começou, quando comecei no que fazer Manaus, era só foto, né? O Rios começou, acho que um ano depois, mais ou menos. Foi aquele negócio, né? Começa, não começa e tudo mais. E aí a gente começou a desenvolver, né? No tempo a gente nem mostrava a nossa cara, era só o local, a comida. Depois de um tempo a gente foi sentindo mais liberdade, sentiu vontade. A galera queria mais ver o nosso rosto também. E aí começamos a mostrar e foi tendo mais sacadas, né? De tentar fazer o conteúdo não ser chato, ser um conteúdo divertido, dinâmico. E que eu acho que, no geral, o que tu falou, na verdade, eu acho que é uma palavra perfeita, que é essa mudança, né? Eu acho que a gente precisa acompanhar o mercado e a internet, ela está numa mudança constante. Eu tenho certeza que daqui a um ano não vai se fazer conteúdo no Instagram como se fazia um ano atrás, ou como se faz agora, né? Assim como há um ano atrás, a gente percebe nitidamente, que não é a mesma forma que se consome conteúdo na rede social esse ano. Às vezes a gente faz uma coisa assim e a gente fica, caramba, não está dando certo. Mas a gente fazia assim ano passado. Só que ano passado já faz muito tempo na internet. Hoje já é muito tarde. Então a gente precisa realmente estar entendendo sobre como é esse processo. Esse processo se dá basicamente pelo comportamento das pessoas, né? O comportamento das pessoas muda, as pessoas mudam e aos poucos, né, vai tendo
coisas que a gente percebe quando vai produzir conteúdo, a forma que a gente faz. Se eu te mostrar um vídeo nosso de 1 ano e meio atrás, tu não vai nem reconhecer, tu vai achar, não, esse vídeo tá muito diferente do que vocês fazem agora, tá muito, enfim, porque era outra pegada, né, outros tempos, então a gente tenta se adaptar a isso. Vocês mesmos editam? Sim. Ou vocês Isso. têm uma equipe? Como é que funciona essa dinâmica da rotina, das gravações, do dia a dia? Então, a gente grava normalmente 4 vezes por semana e a gente não grava e posta no mesmo dia. Normalmente, às vezes é 2, 3, 4, 5, até 6 dias. E aí, no dia mesmo da postagem, a gente junta os vídeos no editor do celular, a gente faz tudo no celular, junta, ele monta o roteiro, aí a gente forma essa parte do roteiro, que acho que é a parte que o pessoal mais gosta, né? Das piadas, das comidas, a parte engraçada do vídeo. Aí a gente junta, bota umas ideias, corta o vídeo, narra e faz umas edições finais. Isso, essa parte da parte da edição, né, da produção, é com certeza a parte mais difícil, né? Gravar é a parte, assim, não é fácil, né? Mas é mais prazeroso. Editar o vídeo é uma parte mais trabalhosa, que envolve muita coisa, né? E principalmente, a gente faz tudo, a gente divide tudo, né? Que a gente vai fazer e tal, um faz isso, outro faz aquilo, tanto nos locais que a gente vai gravar, quanto aqui em casa editando também. Mas realmente é um processo que a gente, assim, aprendeu a gostar muito. Aprendeu a gostar muito com o tempo. A gente tem uma frequência de visitas que a gente faz hoje, que a gente vê que a gente consegue entregar com qualidade as coisas. Que a gente consegue, pô, se a gente tiver essa quantidade específica, eu vou conseguir entregar os vídeos com qualidade, a gente vai conseguir fazer um trabalho com qualidade e conseguir fazer um conteúdo como a gente gosta de fazer, dentro daquilo que a gente acredita ser realmente um conteúdo legal. O que você está falando talvez seja um dos momentos de uma das entrevistas que a gente consegue dar um pouco mais de spoiler, o que tem além desse cenário que você está vendo aqui, vocês estão vendo a gente aqui também. Mas essa facilidade do celular, ela é tão nítida e tão, claro, ganhou uma importância de tamanho assim, que a gente não consegue mensurar dentro da atividade de quem produz um conteúdo digital, que é no caso do Real Time, no caso de vocês, que a gente às vezes fica impressionado. Talvez o nosso internauta e vocês não tenham ideia, mas eu substituí aqui na empresa, acho que há uns 2 meses, as câmeras robóticas, todas que ficavam gravando esse conteúdo que a gente está fazendo, e o que está agora é um iPhone ali gravando a gente, porque a qualidade é superior. As câmeras robóticas eu coloquei dentro do estúdio do podcast, porque é uma forma de você ter uma facilidade de agir no dia a dia com aquelas câmeras lá dentro, que é um padrão mais já quadrado ali que a gente conhece. E isso tudo, às vezes, a gente consegue editar, consegue fazer com mais rapidez e agilidade das ruas, de onde as equipes estão, de onde a gente vai fazer algum conteúdo. E uma rotina de 4 dias de gravação pode parecer, 4 dias, são poucos dias, não. É muita coisa, é muito detalhe, porque, embora tenha facilidade, a riqueza de detalhes do conteúdo de vocês permite uma interação muito grande. Isso é fácil perceber nos comentários. Acho que a página de vocês pegou e pegou legal aqui em Manaus. Vocês sentem isso? Muito. A gente sente, né? Essa parte da gravação que falou realmente, porque a parte da gravação é mais fácil. É a parte mais fácil, mas não é rápida, demora bastante nossas gravações, levam bastante tempo, mas não é que nem a pessoa sair no restaurante 1 hora, comeu e vai embora. Queria muito que fosse, mas leva bastante tempo, porque a gente tenta ter cuidado no que a gente pede, na forma que a gente pede e como a gente grava. A página a gente sente que pegou aqui na cidade, o pessoal gostou bastante, principalmente quando a gente começou a desenvolver os Reels, começamos a crescer bastante, né? A página cresceu bem rápido. Assim, desde que começou a fazer Reels, foi um crescimento que a gente achou bem rápido e assim, a gente tem projeções, né? A gente tem projeções, até tal período, a gente, se continuar nessa pegada, a gente vai crescer tanto. E sempre fica essas projeções de crescimento, né? E sempre a gente extrapola essas projeções, sempre a gente extrapola as nossas próprias projeções. E acho que isso é fruto também de como a rede social está em constante mudança. E a gente sempre prezou muito em se adaptar a essas mudanças, porque muda muito o formato, essas coisas assim, está tão enraizado na mente das pessoas, mas é tudo muito recente. É tudo tão recente que daqui a 2 anos vai ser diferente, então a gente vai ter que se reinventar. Daqui a 1 ano você tem que acompanhar quantos influenciadores a gente conhece, né, amigos, né, e tal, pessoas que a gente acompanha ou acompanhava, que
assim, não se adaptaram à mudança, não se adaptaram ao processo, ou insistiram num formato que não dá certo mais. Então, são coisas que a gente vai vendo no mercado, e assim como qualquer mercado de trabalho, na verdade, tem que se adaptar. Quando foi para vocês que deu aquele, sabe, aquele estalo, aquele momento exato de entender que desse canal, dessa conta no Instagram, do TikTok, no Kawaii, é possível viver daqui, é possível começar um negócio daqui? Quando foi que vocês tiveram essa virada de chave? Eu vou usar uma palavra que o Oshiro, que é seu mentor também, usa muito, né? Quando foi a virada de chave? Acho que quando para mim foi quando a gente começou a fazer os conteúdos de viagem, né? Foi quando a gente começou a fazer essas viagens com dinheiro totalmente através do nosso trabalho na página. E também, assim, resultado dessas postagens, o pessoal gostou muito, então a gente também tinha receio de postar as viagens, ficava assim, será que o pessoal vai gostar? Será? E, tipo, mudou tudo mesmo, a gente já tá planejando um monte de viagem, então acho que foi um momento, assim, que mudou bastante. Viagem foi um dos leques que abriram muito forte. Assim, virada de chave para se trabalhar com o que a gente faz, assim, já era uma coisa que existia, né? As pessoas já ganhavam dinheiro com a internet. Então a gente não inventou a roda, a gente só aproveitou o formato que já tinha, né? E foi entender como é que era, porque assim, antes de criar a rede social, eu te falei, né, que eu não entendia muito bem esse mundo de influenciadores. Então eu não entendia como é que tinha a ver uma pessoa ter seguidor e ela ganhar para divulgar uma coisa. Não entrava na minha cabeça qual era o sentido disso, qual era o sentido, Mas hoje né? isso aqui não faz muito sentido, não. Não fazia sentido para mim. E aí, quando a gente foi entender o mercado, caramba, é por isso e aquilo e tal, não sei o que, vai entendendo sobre marketing, sobre vendas, sobre o impacto que a internet tem na vida das pessoas. Então, aí com isso, caramba, que legal. Então, eu acho que desde o começo a gente tinha essa ideia, né? Mas acho que uma virada de chave, teve várias, na verdade. Eu acho que dentro do processo existem várias viradas de chave que você tem. Mas uma grande virada de chave, para mim, foi quando, assim, eu tinha outro trabalho e tanto individual mesmo, né? Eu tinha uma outra empresa que prestava serviço e chegou um momento em que foi a minha virada, né? Chegou um momento em que eu vi assim, caramba, eu tô aqui no Fazer Manaus, uma coisa que eu gosto muito mais de fazer, conseguindo ter muito mais qualidade de vida. Eu trabalhava praticamente o mesmo, mas eu tinha mais qualidade de vida. Eu tinha, enfim, eu consegui aproveitar mais e tudo mais, e eu estava ganhando bem mais com a página. Então, para a gente é uma virada que, caramba, eu preciso investir meu tempo nisso, preciso investir minha energia nisso. Claro que isso tem satisfação pessoal, né? uns 2 anos, né? Porque, enfim, eu acho que a ideia, quando a gente começa algo, é ver o longo prazo. É ver o longo prazo. Eu acho que quando a gente quer fazer algo que seja relevante, né? É pensar no longo prazo, é entender processos, né? Eu acho que a página, para pegar mesmo assim, levou mais ou menos 1 ano e meio. 1 ano e meio, assim, para a galera, assim, para pegar. Porque na época não tinham tantas páginas de dicas. Tinham muitos blogueiros, como ainda tem hoje. Muitos influenciadores, muitas pessoas, assim, que mostravam o rosto, aquela pegada de lifestyle e tal. Alguns até em restaurantes e tudo mais. Então tinha pessoas que faziam um trabalho assim. Mas tinham pouquíssimas páginas. E, assim, as que tinham já eram muito conhecidas. E para a gente foi uma coisa muito nova nesse processo. E a ideia de pegar assim mesmo, a gente sentiu que levou um tempo, mas quando pegou, a galera realmente abraçou o projeto e até hoje continua abraçando. E a mudança de farmácia para publicidade, Emily, foi difícil? Olha, na verdade, quando ele começou, eu estava no ensino médio, e aí depois eu fui fazer farmácia, que era a área que eu me interessava no momento, mas aí, como ele comentou, eu comecei a me envolver muito com a página, né? E ele me chamou para administrar junto, eu comecei a entender mais desse mundo e comecei a me apaixonar por essa área de publicidade. Então, assim, quando surgiu a oportunidade de trocar, de realmente estudar publicidade, que era o que eu estava envolvida, que era o que eu estava gostando, não pensei 2 vezes e estou muito satisfeita com a minha decisão. Que bom. Vou fazer uma pergunta para vocês agora. Como é que vocês fazem para identificar o local que vocês vão visitar? Vocês são chamados pelos proprietários? Como é que funciona essa relação? Até para fazer um julgamento adequado daquele ambiente que vocês estão visitando. Então,
Essa parte de selecionar os locais sou eu quem faço lá no direct. Normalmente é pelo direct. Algumas pessoas conseguem o contato dele diretamente no WhatsApp e falam com ele. E tem 2 etapas que a gente costuma fazer. É o direct e o WhatsApp. Tem gente que já consegue o número dele, mas o normal é no direct, entra em contato, fala, olha, eu quero divulgar meu negócio, como é que eu faço? Primeiro de tudo, a gente busca entender qual é a proposta do local, né? Hoje em dia, a gente está trabalhando mais nesse segmento de gastronomia, eventos, passeios, hotéis e viagens. Então, tudo que foge muito disso já não faz sentido para a gente divulgar. Então, a gente faz esse filtro, faz sentido, esse local parece interessante. E aí, se eu acho assim, legal para a página, eu passo para o WhatsApp dele, e aí lá ele conversa diretamente sobre a ação, passa o Media Kit, fecha a ação. Isso, então, o que você está dizendo, só antes de você responder, Eduardo, o que você está dizendo é que vocês já possuem um Media Kit com os valores que vocês praticam para determinada ação. É isso? Isso. E, assim, a gente, dentro do WhatsApp, na verdade, eu tento fazer um filtro lá bem forte, conversando com a empresa para entender, porque assim, né, a gente conhece muitos locais, então tem locais que são muito tranquilos, que a gente já sabe da qualidade, a gente já sabe como é que é, então, tipo, ok, a gente já conhece. Mas tem alguns locais que não, então eu tento conversar bastante com os proprietários, tento conversar para entender sobre o local, a respeito e tudo mais, e visualizar se faz sentido para o nosso conteúdo do ponto de vista de qualidade e do ponto de vista do impacto também, de ser uma coisa impactante. E aí, fazendo sentido, a gente vendo tudo isso, a gente fecha a ação. Só que tem um ponto também, agora a gente está começando a trabalhar com uma proposta, no caso nos restaurantes que a gente não conhece, um trabalho de cliente oculto. E a nossa ideia com isso é que a pessoas de confiança, no caso que a gente tem, né, para ir nesses restaurantes que a gente tem dúvida, ou que a gente, enfim, quer entender com relação à qualidade, né, para ir antes da gente e ter esse critério para poder falar ou não, né. Ontem mesmo a gente teve uma situação dessa em que a gente cancelou uma ação por conta de um cliente oculto que a gente teve no lugar, e a gente avalia não só a qualidade, né, tem uma série de fatores que a gente avalia. Por exemplo, né, a gente leva pessoas para um lugar, né? Se a gente vê que o local já é um local que está sempre lotado, já é um local que já tem um fluxo muito grande de pessoas, a gente sabe que a gente divulgando ali para pessoas irem para o lugar, vai extrapolar, vai gerar dor de cabeça, vai ter fila, vai ser uma coisa que... enfim. Então, a gente tenta entender a necessidade de cada lugar, claro, também. Né? E acaba gerando pode até gerar uma crítica do conteúdo de vocês. É isso que você está mencionando. Tudo isso para a gente é importante, não só a qualidade, mas também o local receber os nossos seguidores. Às vezes é um pouco incontrolável, às vezes acaba indo muita gente, então isso depende muito, é uma coisa que varia bastante mesmo. Mas, no geral, a gente tenta fazer um filtro bem forte para, da melhor forma, tanto a Emily, eu e agora uma terceira pessoa anônima, várias pessoas, no caso, fazem esse trabalho para a gente, para que a gente consiga fazer um filtro cada vez melhor. Que legal, que legal. Bom, a produção colocou aqui no meu roteiro uma última pergunta, Emily e Eduardo, que é o fato do seguinte: o que fazer em Manaus, o que fazer no Amazonas, né? Será que existe esse projeto aí? Já está acontecendo tem um tempo. Não sei se vocês estão acompanhando lá na página, mas a gente já está fazendo tempo. A gente viu algumas coisas aqui muito perto, na região metropolitana, né? Mas assim, o que fazer... A gente estava em Parintins. A gente foi para Parintins, festival. Parintins eu vi o de Parintins, de vocês. A gente está com esse projeto, esse ano a gente já fechou com vários municípios aqui do estado para conseguir fazer uns trabalhos bem legais. E para a gente era um dos projetos que a gente mais tinha esse ano, era começar a explorar o interior do estado, não só o interior do estado, mas digo de maneira... Porque às vezes a gente viaja, né, por conta própria e faz conteúdo, mas no sentido de trabalho mesmo, de planejar muitas coisas voltadas para divulgar o interior do Amazonas. E a gente queria muito para Parintins esse ano, claro, por conta do festival, a gente queria mostrar, entre outros também, que a gente foi e que a gente vai agora também para... Eu não vou dar spoiler ainda, não, porque é um local muito legal, a galera vai ver na página mês que vem, eu acho. Bem bacana. Então, nosso projeto hoje, ele passa muito pelo interior, muito pelos municípios, e além disso, nosso projeto também é região norte, né? Também eu creio que a cultura aqui também é muito conectada e tudo mais, e também trazer um pouco da região norte
como turismo mesmo, né? Como turismo, como passeio, como uma pessoa sair de Manaus para ir conhecer a própria região dela, para conhecer o próprio estado dela. Muita gente não conhece, né? A gente trabalha com o nosso público, né? Muita gente nunca nem entrou no Teatro Amazonas, pessoas que são daqui, inclusive, e é de graça para quem é daqui, né? Muitas pessoas nunca fizeram, visitaram museus aqui em Manaus, museu da própria cidade. Então, tudo isso são coisas que a gente tenta trabalhar lá na página para poder trazer isso na mente das pessoas, trazer que o Museu da Cidade é legal, o Teatro Amazonas é bacana. A gente faz vários desses trabalhos de turismo, assim, normal, né? Sem, porque a gente quer fazer, a gente vai lá e pega a câmera e faz. Muito, sempre fez, na verdade. E porque a gente acha importante trazer o turismo à tona, né? Trazer o... É porque a pessoa sabe que está lá, né? Mas ver uma coisa assim, ver alguém indo lá mostrando que é legal, é assim, assim, assado, tem isso e aquilo, é diferente, né? É claro. E no interior tem vastas opções, tem um número de possibilidades disso se tornar um material rico, né? É óbvio, o interior do Amazonas, a gente vai de São Gabriel da Cachoeira, no extremo norte do estado, ao Maitá, no extremo sul, e você consegue encontrar e fazer esses encontros maravilhosos da gastronomia ao turismo. Vocês já perceberam isso? Sim, é incrível. É incrível esse encontro. É impressionante, na verdade. Eu adoro, na verdade, além de ser manauara, além de ter a página, eu realmente gosto, a gente gosta muito de turistar, de ter esse contato quase que a gente tem a nossa cidade, né? Mas às vezes a gente pensa que conhece o Amazonas porque a gente foi, sei lá, ali aqui perto de Manaus, foi ali, sei lá, aqui nas redondezas, né, na região metropolitana, né, e tal. Mas a gente conhece o Amazonas, né, porque foi nessa região metropolitana de Manaus. Mas o Amazonas é muito variado, é muito vasto, é muito diferente. Então a gente quer realmente trazer isso na página, né? A fronteira, Tabatinga, Parintins foi um grande exemplo disso, na verdade. Para a gente foi um impacto muito grande a cidade. E, sabe, a gente quer tirar essa ideia do próprio amazonense que não tem nada para fazer no Amazonas. A gente quer tirar essa ideia de que que é caro, que é chato, que não tem o que fazer, que não é legal. A gente quer realmente tentar trazer isso para a realidade das pessoas. A gente crê que o caminho para isso é a informação. O nosso conteúdo dentro dessa parte do interior ele é muito informativo. Ele é muito, muito informativo mesmo. Bom. Gente, eu quero agradecer vocês, obrigado mesmo. Peguem um barco, peguem um avião, um ônibus, um carro, vão conhecer o estado, porque tenho certeza que vocês não vão se arrepender de forma alguma. Obrigado por vocês dois terem atendido o convite do Real Time 1. Obrigado mesmo. Obrigada. Obrigado, o prazer foi nosso. Obrigado pelo espaço, pelo tempo, pelo papo também. Um prazer para a gente poder falar um pouco do nosso trabalho, que a gente gosta tanto, um pouco dos projetos também que a gente tem em andamento e para o futuro também, né, que tem que continuar. E tem muita coisa bacana por vir, viu? Obrigadão a todo mundo. E posso falar a página aqui para a galera? Por favor. Ia falar, mas vamos perguntar antes. Não, vontade. Então, o que fazer Manaus, né? Nós estamos o que fazer _Manaus. Nós estamos, né, no Instagram, claro, né, no TikTok, no Kawaii, principalmente no YouTube também, todos com o mesmo conteúdo, né? Acho que, enfim, trazendo quase que diariamente, na verdade, muita coisa legal da cidade, como a gente conversou agora no final do interior. E convido você que está nos assistindo a dar uma olhada na página lá. Espero que a gente consiga ajudar de alguma forma. Nosso papel na página, na verdade, é tentar ajudar as pessoas. É isso mesmo. Você falou do Amazonas há pouco, lembrou de... Acho que foi em 2017, 2015. Eu já conheci um bocado de municípios aqui, mas eu fui convidado para fazer uma reportagem na fronteira, na tríplice fronteira, ali, Colômbia, Peru e Brasil, na região de Tabatinga. E aí você atravessa de Tabatinga até Benjamin Constant. Você imagina que é um ambiente muito distante da cidade, e essa é a cultura que a gente acaba tendo aqui, um pouco daquilo que o Eduardo falou, de não entender que existem opções, e existem muitas opções. E estava chegando o horário do almoço, eu disse, será que a gente vai conseguir almoçar, ou será que vai ter que voltar para Tabatinga para almoçar? Eu não conhecia Benjamin Constant, e é uma dica para vocês aqui. Em Benjamin Constant, um dos municípios mais distantes, tem um restaurante maravilhoso no meio de um lago que serve o melhor pirarucu que eu já comi com alcaparras na vida. É ali naquela região.
Anotem na agendinha de vocês aí, porque aquilo ali é interessantíssimo conhecer, embora seja muito distante. Que bacana, que legal. Eu conheço, não tive o prazer de conhecer Benjamin Constant, mas tenho muita vontade. Lá é muito bom. Tem muitas opções nesse nosso estado. Obrigado mesmo, meninos. Obrigado mesmo. Boa sorte para vocês. Claro que a gente vai continuar ligado no que fazer em Manaus, no que fazer Amazonas, de certeza. Obrigadão. Obrigado, prazer. Obrigada. Tchau, tchau. E a você, internauta, meu muito obrigado. Curta, comente, compartilhe esse conteúdo. Pode ser no seu grupo do WhatsApp, pode ser um trecho do corte que a gente vai fazer logo mais com os dois lá no Kawaii, no TikTok, nas redes sociais do Real Time On. Muito obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade.